Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Dentro da Kimbanda, por exemplo, eu estou lidando o tempo inteiro com espíritos, com entidades que a questão da amoralidade delas, se eu não entender isso, eu não vou conseguir acessar. Porque a minha entidade, ela faz o discurso do bem e mal, de que Jesus foi bom. Tem um filtro nisso. Agora, se eu lido com uma entidade que, tipo, ela fala, eu não quero saber de nada que venha da base cristã, de valores, de práticas, de troca. Eu não quero saber. Eu quero lidar com outra coisa. Então, eu vou ter um operacional diferente. Lembrando, há entidades e entidades. Quando nós pensamos essa tomada e essa quebra, o português, o espanhol, quando ele começa a chegar aqui, ele começa a assolar a comunidade indígena, de povos indígenas, o que acontece? Ele também começa a mexer na natureza, e a natureza ela tem a sua contraparte espiritual. Eu tenho entidades, forças, espíritos, que eles estão dentro de um ciclo na natureza, e não dentro de uma ideia reencarnatória. Às vezes eu estou lidando com uma entidade que ela assume ali, ela puxa um nome para ela, mas se você apertar, e se você entender como você faz esse caminho, ela não foi alguém na última vida. Ela é alguém que habita aqui, mora debaixo da pedra desde que terra era terra. Mas essa entidade, sim, ela vai assumir uma forma, ela vai conversar numa forma mais humanoide, ela tem um conhecimento de manipulação da natureza, só que ela, como um elemento da natureza, eu preciso entender que ao lidar com ela, eu posso ter algum revés também. Imagina, eu chego lá na Amazônia, no Pantanal, falo assim, onça, bonitinha, linda, dá a pata pro tio. É uma onça. Ela não é domesticada, ela não é evangelizada. É uma onça, ela vai vir pra cima de mim. E existem alguns espíritos dessa natureza, tanto dentro da Kimbanda quanto dentro da Umbanda. Então, cabe ao operador identificar com quem ele está lidando. Lembrando que quando a gente fala de mundo invisível, de espiritualidade, a maior ilusão que a gente tem é a gente acreditar que eu mando no espírito, eu domino o espírito. Andei assistindo alguns capítulos, né? Satanista, tal. Galera, porque o demônio me atende. É uma crença, né? Entra também no processo de fé, é a mais perigosa que tem. Porque não tem coisa mais perigosa do que estar lidando com algo que está no espiritual e que assim, porque eu vou fazer um círculo de proteção. Aquilo vai te comer de alguma forma na sua vida. Emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente. Espiritualidade é o tempo inteiro uma alquimia, onde eu estou lidando com elementos e forças que eu preciso entender o histórico dessa força e como essa força pode reagir. Ao mesmo tempo que eu tenho também, como é dito lá no Maranhão, né, o perfil dessas entidades que se manifestam que sim, elas aceitaram a questão da colonização. Elas aceitaram a evangelização e a linguagem delas é em cima disso. Dentro da Umbanda, se fala muito, se resumiu muito a ideia de 7 linhas da Umbanda, 7 orixás. E, cara, tem um desenho que eu faço dentro da Casa Real. Pensa assim, o que é mais fácil? Eu tentar atribuir a minha religiosidade a uma cultura ou eu respeitar a religiosidade daquela cultura que manifesta? É muito mais fácil eu respeitar a religiosidade da cultura que manifesta. Aí vamos supor que eu começo a trabalhar com um espírito pescador, um ribeirinho. Um cara que viveu 80, 90 anos da água, do peixe, da pesca. E esse ribeirinho, por algum motivo, ele era devoto de uma santa daquela região. É diferente eu cultuar essa santa, que eu não conheço, e ele ter um processo de ligação com ela, onde ele sabe algum rezo, alguma mironga, algum feitiço que tenha realização. Lembrando, santos católicos também fazem parte do percurso, a grande maioria, os que não são inventados, de culto de almas. É alguém que morre
E a igreja vai lá e torna essa pessoa divina. Então, o processo dentro da Umbanda, ele também vai acontecer. Então, se eu penso em 7 linhas, eu posso pensar em povos que existem, e esses povos, dentro da sua cultura, dentro da sua geografia, eles possuem um sistema de crença ou de força que, de alguma forma, eles ativam. Então, é muito mais fácil. Só que, o que acontece no Brasil? Eu tenho um processo inverso. Eu quero colocar a minha crença, eu quero colocar a minha religiosidade sobre aquela entidade. Imagina que você vai manifestar um espírito por transe, vai tomar o seu corpo. O histórico desse cara: matou, roubou, era um cara perito em alguma situação corporal, era um cara que tinha uma expertise, por exemplo, para fugir da polícia. Jorge, eu posso manifestar um negócio? Pode, óbvio que pode. Incorporações acontecem por ligação energética, emocional, psicológica e fisiológica. Da pessoa com... com o espiritual. Entendi. Com o espiritual. Exemplo, né? Exemplo técnico. A Wandinha, ela tem um alinhamento emocional, psicológico com aquele preto velho. Eu, Jorge, carniça do jeito que eu sou, virar e falar: olha, eu vou receber o mestre ascensionado da 8ª... Não vou, cara. Eu não vou. Não há compactuação, não há encaixe. Então existe o perfil também daquele que trabalha, daquele que manifesta, que ele vai manifestar espiritualmente, mortos, né, falando, que ele tem uma relação. Por isso que para algumas pessoas, alguns cultos que surgiram no Rio de Janeiro, existia uma controvérsia. Por quê? Sim, eu vou estar lidando ali em algum momento com o cara que era o traficante. Mas você sabe ou não necessariamente? Você deveria saber. Certo. Essa é aí o pulo do gato. Você deveria saber. Porque se eu tô lidando com um espírito, com uma natureza assim, ele me conta uma historinha feliz, eu posso ter algum problema. Ele pode te enganar. Ele pode. E aí a gente vai entrar numa discussão que 99% vai falar: queima o Jorge na fogueira. Que é o quê? Não, a espiritualidade, ela não é assim. Existem os espíritos da luz e existem os espíritos que não têm luz. E a gente só vai trabalhar com os espíritos da luz. De novo, eu tenho bem e mal, que é o tempo inteiro idealizado para que algo funcione. Só que, se eu aplico essa amoralidade, eu sei o quanto existem alguns problemas que eles são crônicos. Né? Então, por exemplo, o consumo de drogas no Brasil, que é o mercado que cria uma série de problemas. Ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que vão viver desse mercado. E o cara que ele tem uma expertise, ele morre ali, se ele for chamado ali na comunidade, ele pode dar seguimento àquilo que ele sabia fazer, ele vai mover isso espiritualmente. Se eu chamo esse cara por alguma situação aleatória, falar: vamos brincar com o copo aqui, vamos chamar alguém, a porta que abre, a sensibilidade que abre, não significa que eu controlo o que está passando. Então, existem uma série de riscos também. Só que a Umbanda no Brasil, ela vai ser construída para falar: olha, a gente só trabalha com a luz, com os servos, com os evoluídos. A Quimbanda, ela fala: não, nós trabalhamos com povos que estão espalhados nessa geografia ou vieram da geografia de fora, e eles podem ter naturezas diversas. Só que tem uma frase que a gente fala bastante em casa, a frase é da Rafaela: iludido é pior que louco. Iludido é pior que louco. Aí você vira pra mim e fala: não, eu trabalho com um cara que ele é super do bem, ele ajuda as pessoas, ele faz assim. E acontece. Tem um livro, esse livro eu acho que ele já saiu de circulação. Pode ser contraditório, né? Eu indicar um livro espírita. Esse livro chama Aconteceu na Casa Espírita. E é um relato, é uma psicografia, e validando aquilo que a Wandinha falou, né? A psicografia, ela precisa ser confirmada, né? Se você é o cara que está dando a mensagem, só você sabe que tem água no copo, e só eu sei, precisa validar. E esse livro conta a história de uma estrutura espiritual, de um agrupamento espiritual que serve para quebrar casa. Terreiro. Eles se mobilizam para desestruturar casas. Espiritualmente falando. E um dos primeiros movimentos que eles fazem, eles se aproximam dos médiuns e pum,
Fala, ó, eu sou o novo guia, eu sou entidade, eu vim da luz. Os caras atendem, fazem o bem, ajudam outras pessoas, colocam outros espíritos para trabalhar, porque eles querem tomar a base. Aí você vai olhar a vida da pessoa. A vida da pessoa começa a quebrar. E hoje, um movimento que é um movimento educacional e cultural no Brasil é assim: se você não vai viver a sua mediunidade pelo amor, você deve viver ela pela dor. E aí começam as histórias. Não, porque eu fui chamado, eu tinha que desenvolver, senão eu ia sofrer. Eu tinha que trabalhar, e às vezes o cara vai fazer isso, ele vai desenvolver, ele vai trabalhar e ele vai começar a sofrer mais. Porque ele vai se envolver com coisas que ele não tem domínio, que ele não tem perícia para lidar com aquilo. E às vezes quem está orientando ele também não tem. Hoje, um dos maiores problemas na questão espiritual é quando eu tenho... Como, né? Colocar de forma educada. Quando eu tenho um fudido querendo liderar os outros. Parece o Brasil, né? Eu tenho um fudido querendo liderar. Parece coach até. Exatamente. Não fala assim que eu já fui coach, tá? Fala assim que você magoa. Entendeu? Todo mundo tem um passado. Sim, claro. Não mexe no meu que eu não vou mexer no seu. Eu já fui coachado também. Olha lá, então, olha lá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, estruturalmente pensando, cara, o Brasil é muito rico espiritualmente. Algumas estruturas sofrem. Se a gente consegue tirar o filtro da igreja, essa ideia de bem e mal, aquela hora eu estava falando do traficante, né? O que o cara faz, a gente chega numa ideia que o que ele faz é ruim, né? Ele machuca outras pessoas, ele destrói a vida das pessoas, as pessoas pagam pelo crime, uma série de coisas. Só que ao mesmo tempo, se eu coloco um político na mesa, o que sobra? Então, a gente precisa olhar de onde sai a nossa pauta, a nossa ideia de bem e mal. Se você entrar na minha casa e você me ameaçar, você vai pagar o preço por isso. Se você ameaçar minha família e invadir minha casa, você vai pagar o preço por isso. É diferente de eu sair atrás de você. Então, quando eu penso nessa amoralidade, eu olho para a Quimbanda fala assim, olha, funciona assim. A gente pactua para ter mais cuidado. E você inicia para você aprender. Você não fala, eu estou estudando isso e agora eu posso iniciar. Não, você inicia para aprender. Então, quando eu inicio lá atrás e começa esse ciclo de aprendizado e desconstrução, muito do que eu coloquei para você aqui hoje, a Quimbanda que trouxe. O meu primeiro tata que trouxe. E foi um processo, assim, mais de 10 anos, ele apertando. Essa conversa que eu tive aqui com você hoje, de estudar de atrás, cara, muitas vezes ele colocou isso via pancada, não física, mas era um baque sempre. Então, teve esse caminho. Hoje a gente fala da Quimbanda como um culto de liberdade. Mas eu preciso entender, tudo custa. Um manejo errado, um trabalho errado. Eu posso ter uma reatividade. Que se eu olho dentro do terreiro, o cara que está lá no terreiro 20, 30 anos, ele vai lá 3 vezes por semana no terreiro, ele dá o tal do passe porque ensinaram para ele que isso é fazer a fé, amor e caridade. E você vai ver, a vida do cara está destruída. Hoje, o mais comum às vezes as pessoas elas vão quebrando socialmente, emocionalmente, porque elas dão um volume e uma proporção à vida espiritual que não é equalizada. Não é equalizada. Ah, mas eu fui ensinado que eu preciso ser médium, eu preciso ser... Aí sempre vem alguém na mesa e fala, mas o Chico Xavier... Mano, você quer comparar aqui assim já? Então a gente precisa descer primeiro a régua e vamos comparar no total. Alguns dizem, eu não sei se isso, aí eu não coloco como um fato, que no círculo interno, as pessoas mais próximas do Chico diziam que ele era a encarnação de Kardec. Para dentro da doutrina, para meio que, fiz bosta, então agora vou arrumar. Só que ao mesmo tempo, nessa ideologia, eu sempre tenho a ideia do eu fui mal, eu errei, aí eu preciso de uma outra vida. E aí vem as construções. A pessoa que matou, assassinou, a que foi morta, ela na outra vida ela foi ruim. Cara, na Quimbanda a gente fala, aqui se faz, aqui se paga. É agora, é aqui. Nessa própria vida. Não, é aqui. A gente não cria esperança de que vai ter a 38ª vida, porque vai que você vira plantinha lá no planeta Chupão. Vai que você não vem, né? Só que eu preciso entender, há uma idealização de um Deus e de um mecanismo.
Que aí as pessoas vão construir a ideia do quê? Ah, isso é karma. O que eu tô passando é karma. Então eu fui muito ruim e agora tá acontecendo coisa ruim. Então eu vou lá no centro, eu trabalho e eu tô pagando a minha dívida. Na Quimbanda a gente fala assim, uma vida miserável também pode ser uma escolha. E quando eu falo miserável, não é só financeiramente, não é materialmente, é em todos os sentidos. É você não conseguir ter uma base aonde você consiga falar, olha, eu vou fazer o básico pela minha vida. Seja de qualidade de vida, seja de estudo, eu vou fazer o básico, eu não vou aceitar a rodinha do rato, que eu entro na rodinha, corro, como, bebo e volto para a rodinha. E religião no Brasil, ela é pensada para manter o cara na rodinha.